Vamos ler inicialmente versículo 1 da Palavra de Deus em Romanos, capítulo 7. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. A lei tem domínio sobre uma pessoa enquanto ela está viva. Nós estamos caminhando em Romanos e estamos a cada capítulo, duas reflexões em cada capítulo, estamos avançando porque entendemos que nós precisamos caminhar e entender que essas divisões que nós temos na carta aos Romanos, elas são divisões que foram feitas depois de um tempo da história para facilitar a identificação de onde está um versículo, mas quando Paulo escreveu essa carta, não havia versículos e capítulos, era um texto corrido, é uma carta. Então, nós precisamos caminhar entendendo os trechos, os pormenores, mas nós não podemos nos perder na visão do todo, da sequência do raciocínio dele, que ele está desenvolvendo uma série de argumentos que estão interligados. E se nós olharmos uma seção exclusivamente, nós não vamos perder esse fluxo do raciocínio dele, que ele está seguindo. O verso 1 ao verso 17 do capítulo 1, ele apresentou a introdução e propriamente o primeiro tema da carta foi no capítulo 1, verso 18, quando ele começou a falar sobre a ira de Deus por causa do pecado dos homens. Ele foi até capítulo 3, verso 20, quando ali ele chegou à conclusão, depois de vários pormenores, de que os gentios são pecadores, os judeus são pecadores, não há ninguém melhor do que ninguém, todos somos culpados e pecadores perante o Senhor, não há nenhum justo, nenhum sequer. Percebe, ele caminhou várias sessões, vários argumentos menores, para chegar no versículo 19 e 20 do capítulo 3, dizendo todos somos pecadores. E aí ele inicia faz uma transição, porque depois do problema ele vai apresentar a solução. Ele, no capítulo 3, verso 21, ele começa a falar sobre a justificação pela fé. Isso vai levar a muitos pormenores, muitos pontos que ele vai detalhar. Ele vai, no capítulo 4, depois de explicar que a salvação é pela fé, ele vai, no capítulo 4, argumentar como isso se dá no Antigo Testamento. O capítulo 5 é um capítulo mais complexo, quando ele vai fazer comparação entre Adão e Cristo, mas ele está como que aprofundando o que é a justificação pela fé, as implicações disso, o paralelo entre Adão e Cristo. E aí ele chega no capítulo 6, ele começa uma sessão, agora capítulo 6, 7 e 8, que ele vai tratar da calúnia que ele está sofrendo no seu ministério. Ele é um pregador da graça, um evangelho da salvação pela fé, e os judeus estão dizendo que ele é um homem libertino. Que ele disse isso no capítulo 3, verso 8. As pessoas estão me difamando, dizendo que, falando caluniosamente que eu promovo o desprezar da lei. Né? Então, depois de deixar muito claro que a salvação é pela graça, a salvação por meio da fé, ele vai entrar nessa sessão para falar sobre santificação. 3 capítulos onde ele vai tratar. O capítulo 6, verso 1 ao 14, a gente caminhou nele e ele começa lançando os fundamentos, dizendo: você não pode ter uma coisa e não ter a outra. Se você é unido a Cristo na sua morte, você necessariamente é unido a Cristo na sua ressurreição. Ser unido a Cristo na sua morte significa eu estou perdoado completamente dos meus pecados. Ser unido a Cristo na ressurreição significa eu estou capacitado a obedecer. Se a morte não tem domínio sobre Cristo, então o pecado não tem domínio sobre nós. Essa é a palavra-chave do capítulo 6 ao 8, domínio. Nós antes éramos dominados pelo pecado. Após a conversão, nós somos agora livres. Né? Depois de lançar esses fundamentos dizendo nós temos capacidade de obedecer, o capítulo 6, verso 15 ao 23, é um capítulo que é um bloco que trata o coração. Nós somos capazes, mas nós devemos desejar obedecer. O temor deve estar no nosso coração, o nosso anseio deve ser obedecer. A quem nós vamos nos oferecer como escravos? Nós pensamos sobre isso no domingo passado. Ele faz alusão a uma realidade do primeiro século, que as pessoas, por não terem como pagar as suas dívidas, eles iam para pessoas e voluntariamente diziam: eu quero ser seu escravo. Eles iam trabalhar para aquele patrão
e as suas dívidas seriam quitadas. Então muitas pessoas se ofereciam voluntariamente. Eles não iriam apanhar, eles não iriam sofrer, eles iriam ter uma dedicação exclusiva. Então essa é a palavra-chave aqui quando vai se falar sobre escravidão. Escravidão aqui não é no sentido pejorativo que nós conhecemos na história, mas é no sentido de dedicação exclusiva. Então, Paulo chama a atenção a quem vocês vão se dedicar exclusivamente agora que vocês são livres. Vocês vão pegar os membros de vocês e vão se dedicar ao velho patrão, aquele que dominava, ou vocês vão entregar-se a Deus, aquele que libertou. Né? Imagine você viver sob um domínio de um jugo opressivo. Aí alguém te livra desse domínio, te dá a liberdade. A quem você vai ter a alegria de servir? Aquele que te oprimia ou esse que te enche de graça e de misericórdia? Né? Então, Paulo está exortando ele, e ele, no verso 19, é um verso importante do capítulo 6, quando ele disse, olha o modo como vocês se entregavam intensamente para o pecado na antiga vida, agora vocês têm que fazer essa intensidade para o Senhor, né? Olha como vocês... Então ele vai convocando o povo a agora libertos, entregar-se a vida, os nossos membros para a obediência, para a santificação. É uma convocação à santificação e o argumento dele é que o pecado traz sofrimento. Né? Ele está argumentando para com a igreja dizendo, esse versículo final do capítulo 6 é porque o salário do pecado é a morte. Ele está dizendo, é onde vai se terminar o resultado de alguém que vive por um caminho de pecado, é que no final do mês, assim como um trabalhador, ele pega o salário, essa pessoa no final do mês ela vai ter a morte. A morte aqui é a angústia, o sofrimento e de fato o ato final, que é a morte eterna. Mas o caminho do pecado é tudo o que está envolvido com a morte, esse sofrimento, a angústia. A pessoa não vai trilhar o caminho do pecado e vai ser uma pessoa feliz. Então Paulo está dizendo, olha, obedeçam para que vocês possam ter vida. Desobedecer, vocês vão colher a morte. E aí nós entramos agora no capítulo 7. O capítulo 7 é um capítulo, nós hoje vamos pegar uma seção menor, ainda que estamos caminhando com sessões maiores, mas hoje nós vamos pegar uma sessão menor, porque o capítulo 7 é um dos capítulos mais complexos da Carta aos Romanos, é um capítulo que existe mais debates. Paulo usa ilustrações, às vezes as ilustrações elas facilitam, às vezes elas dificultam, porque as ilustrações do apóstolo Paulo não são fáceis de entender. Há vários debates sobre esse capítulo 7 para entender algumas seções, se ele está falando, e o grande debate é sobre, Paulo está falando sobre ele antes da conversão, após a conversão, ele está mencionando, e às vezes não é tão fácil de perceber isso, tanto que as pessoas discutem até hoje sobre isso, né? O capítulo 7, ele tem essa dificuldade. Então, eu entendo que nós precisamos ler o capítulo 7 e não nos perdermos dessa sequência do todo, dessa estrutura que ele está seguindo, caminhando, apresentando alguns conceitos após falar sobre a justificação. Então, nós estamos no tema da santificação. O que é que ele fez no capítulo 6? Ele percorreu e argumentou nessas duas sessões que nós trabalhamos, mas ele percorreu 3 conceitos. Ele falou sobre o ato de transição, quando nós saímos da antiga vida para a nova vida. Foi no ato em que o ato da conversão, quando nós cremos em Cristo e nós saímos desse antigo domínio para um novo domínio. Ele, para falar sobre isso, ele percorre um pouco para dizer como nós éramos incapazes. Para falar sobre a nossa capacidade, ele muitas vezes no capítulo 6 ele faz contrastes, como nós éramos dominados, nós éramos incapazes, nós vivíamos debaixo da condenação da lei. Então ele fala da transição, ele fala do antigo estado e ele fala do novo estado. Nós agora somos um novo homem. Então são 3 conceitos que no capítulo 6 que ele percorre: o ato da transição, a antiga vida e a nova vida. E o que nós vamos encontrar no capítulo 7 e 8, que é o fechamento dessa sessão, são esses 3 tópicos sendo agora aprofundados. O capítulo 7, verso 1 ao 6, perceba que ele vai agora esmiuçar, detalhar
o que é o ato da transição, a conversão. O que significa a conversão? Você sair da velha vida para a nova vida. O capítulo 7, do verso 7 até o final do capítulo, ele vai falar o que é a antiga vida. Para no capítulo 8, você ver a descrição do que é a vida no Espírito. Perceba o capítulo 8, versículo 1, quando ele faz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação. Então, se você lê o capítulo 7, do verso 7 ao final, ao versículo 25, você vai ver, eu não consigo fazer, eu sou incapaz, eu sou limitado, quem me livrará do corpo desta morte? Aí, o capítulo 8, ele mostra uma nova realidade. Agora, pois, livre. Então, ele está falando de um outro cenário. Então, o que ele está fazendo no capítulo 7? Se nós pensarmos que Paulo está ensinando uma ordem cronológica, nós vamos ter dificuldade, porque ele não está ensinando: eu era incrédulo, eu me converti, agora eu tenho uma nova vida. Percebe, ele fala: eu me converti. Aí depois ele fala: eu era assim. E depois ele avança para um novo estado. Então, como ele apresenta o seu argumento para fortalecer o contraste, ele fala da conversão, depois ele volta a como era a vida antes da conversão, para depois ele avançar. E aí fica muito claro o contraste entre o capítulo 7 e o capítulo 8. Tá? Então, vai ficar claro esse capítulo 7, verso 1 ao 6, a dificuldade, não há debate sobre esses 6 primeiros versículos, no sentido de que isso está tratando da conversão. A maior dificuldade é, de fato, do verso 7 em diante, mas a dificuldade é sobre o significado das figuras, né, que ele está apresentando, porque ele vai apresentando figuras que às vezes não são fáceis de entender. Antes de entrarmos propriamente no texto, a gente precisa entender o seguinte: que as figuras, elas são apresentadas para realçar, né, uma realidade muito conhecida do povo. Então, quando a gente está distante dessa realidade, as figuras perdem um pouco a sua força, né? Se nós chegarmos para fazer alguma ilustração, nós aqui da região, que Recife, quando chove, alaga tudo, ou um calor, nós sentimos, é terrível. Se nós chegarmos para uma outra região, que é uma região que não tem calor, que não tem dificuldade com alagamento, e nós fizermos alguma ilustração usando a nossa realidade, essa figura não tem tanta força para esse povo, porque eles não conhecem isso, né? Se a gente usar alguma ilustração sobre o trânsito de Recife, o trânsito da nossa cidade, e a pessoa vive num lugar onde não tem trânsito, é tudo muito tranquilo, então essa ilustração ela perde a força. Então Paulo ele está usando uma ilustração do primeiro século para uma comunidade judaica sobre casamento e divórcio. Casamento, divórcio e novo casamento. Ele está usando essa ilustração para uma comunidade que isso é algo extremamente atípico, extremamente incomum. Você vê uma família se divorciar, haver uma pessoa que se separa e casa com outra pessoa. Então, se nós trouxermos esse argumento para a nossa realidade, onde nós vemos várias pessoas se divorciando, casando novamente, é como se esse argumento não tivesse tanta força, mas o argumento dele é dizendo o seguinte: olha, vocês sabem que uma pessoa casada ela não pode sair dessa lei. E as pessoas entendiam isso muito bem, porque as pessoas às vezes tinham conflitos, tinham dificuldades, mas não se separavam de modo algum. Era um caso muito raro haver isso no primeiro século. Então essa é a força do argumento dele, né? Ele vai percorrer a sua ilustração lidando com o tema do casamento, mas o seu argumento é sobre a conversão, lidando com um tema de pessoas que geralmente não se divorciavam. Então, o que é que ele fala aqui no versículo 1? Primeiro, ele apresenta uma afirmação, quando ele diz: ou vocês não sabem, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas quando ela está viva. É uma pergunta, mas que é uma pergunta que afirma um conceito. Vocês sabem, né? Vocês sabem isso, que vocês que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa enquanto ela está viva. Ele vai, tudo que ele quer fazer é fortalecer a igreja entender que a igreja é capaz para obedecer e viver sobre
um caminho de santificação. Para fazer isso, ele vai usar, ele vai trabalhar muito com essa palavra domínio. Né? E agora ele vai dizer, olha, a lei tem domínio sobre uma pessoa enquanto ela está viva. Né? Às vezes é difícil entender onde Paulo quer chegar, até ele acabar com a ilustração, explicar tudo, porque ele vai colocando comparações, né? Mas ele inicia isso, ele vai explicar aonde ele quer chegar, mas o ponto dele, em contato com o capítulo 6, é essa palavra domínio. Antes, nós éramos dominados pelo pecado, hoje nós não estamos mais sobre o domínio do pecado. Ele falou no capítulo 6, verso 14, que, perceba, essa palavra aparece porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Então, antes da conversão, nós éramos dominados, a lei tinha domínio sobre nós estávamos debaixo dessa prisão, e aí a morte, ele diz que a lei tem domínio sobre o homem enquanto está vivo. A morte é de fato o ponto da transição. Ele disse no capítulo 6 que é a morte de Cristo. Nós nos unimos a Cristo, então nós saímos do domínio. Então, dentro do raciocínio dele é que para eu sair do domínio, tem que haver a morte. Se não houver a morte, eu ainda estou preso ao antigo domínio. O homem nasce, ele está debaixo do domínio da lei, do domínio do pecado. Ele está debaixo dessa lei e ele não consegue atingir o padrão da lei, e ele está dominado até que haja uma morte, que é a morte de Cristo, que vai me fazer sair desse domínio. O versículo 1 é como se ele lança o argumento, mas é um argumento que ainda não está claro. É um desafio. E a proposta agora, a partir dos versículos seguintes, é tentar explicar esse argumento, para ver se ele faz sentido na mente do povo. Então, ele vai usar uma ilustração. Como eu falei, às vezes a ilustração de Paulo não é tão simples. Ele vai ilustrar para esclarecer e às vezes a coisa não fica tão clara. Ele vai usar a ilustração sobre o casamento, verso 2 e verso 3. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Ele está percorrendo uma legislação que é muito conhecida do Antigo Testamento. O Senhor tratou sobre isso em Deuteronômio capítulo 24. Repete exorta o povo quando lida com isso em Malaquias capítulo 2, e é aquilo que Cristo ensina em Mateus capítulo 5, quando trata sobre casamento, divórcio e adultério. Né? O processo civil do divórcio, que Paulo está dizendo aqui, eles entendem muito bem, porque é o que está escrito em Deuteronômio 24, o processo civil do divórcio não anula o pecado do adultério. A pessoa vai lá perante a sociedade, e em cada cultura isso muda. Hoje nós vamos ao cartório, mas em cada cultura tem a sua própria forma de estabelecer. Mas a pessoa, quando ia perante a sociedade civil e ela iria formalizar o divórcio, e ela se casava com outra pessoa, perante Deus isso não anulava o adultério. Essa pessoa, ela cometia o pecado de adultério. Né? Ela, ainda que civilmente ela estava regularizada, mas o pecado do adultério ele permanecia. Então, a força do argumento de Paulo é: você não pode resolver aqui na terra uma coisa que foi vinculada por Deus. A mulher está presa a essa lei do casamento, e nem mesmo o processo civil dela se divorciar e casar com outra pessoa vai anular essa realidade perante Deus, que só a morte vai anular. Aí sim ela é livre para casar com outra pessoa e não ter um problema com o pecado. Mas enquanto essa pessoa estiver viva, ela está ligada. Essa é a força do seu argumento. Todos conhecem isso. Não havia debate no primeiro século sobre isso. As pessoas, não era comum, a pessoa, e essa prática da mulher samaritana é lá no meio dos samaritanos. Os samaritanos é um povo que tem origem judaica, mas se misturou com os pagãos e viviam no templo deles, na vida deles, mas no meio dos judeus eles entendiam muito claramente isso. As pessoas não se desvinculavam, né? Elas mantinham a família, mantinham o casamento, era algo extremamente atípico. As pessoas entendiam: estou vinculado até que o meu marido morra. Obviamente, Paulo ele não vai fazer aqui
um detalhamento da legislação sobre o que é, porque existem muitos pormenores sobre casamento, adultério, divórcio, que são tratados em Mateus. O Senhor Jesus Cristo, ele vai apresentar isso e ele vai falar que há uma exceção, que é quando há traição e a pessoa, de fato, ela pode se divorciar e casar novamente, mas esse é uma exceção, porque aquela pessoa é como, a nossa confissão de fé diz isso, interpretando esse texto, é como se aquela pessoa estivesse morta. Mas Paulo, ele não quer, o objetivo do texto não é tratar uma legislação detalhada sobre casamento, divórcio, adultério. Perceba que o tema dele é santificação e ele pega um ponto dessa legislação para o seu propósito, que é a força. Você não imagina, em casos normais, você se divorciar e casar com outra pessoa e não cometer pecado, porque você está ligado, né? Tem que haver a morte para haver a separação. A mulher está ligada ao marido enquanto ele estiver vivo. Aí o verso 2 continua dizendo: enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, ela está livre daquela obrigação, livre daquela realidade, ela pode se casar. A mulher viúva, ela é como uma mulher que nunca se casou, ela é livre para casar novamente. Não há nenhum pecado no casamento após a viuvez. Mas aí ele volta ao versículo 3, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. O ponto da ilustração é dizendo ela está ali, ela não pode sair. Ela não tem liberdade para sair perante Deus, ela está presa a essa legislação e somente quando houver a morte ela pode sair. O ponto dele não é falar sobre casamento. O casamento é a ilustração. O ponto dele é dizer que nós, quando éramos incrédulos, nós não podíamos sair dessa realidade se não houvesse a morte. Para falar isso, ele vai ilustrar com a realidade de uma mulher que não poderia se divorciar, numa realidade em que isso era extremamente atípico. Todo mundo sabia disso, não consegue. Aí Paulo está dizendo, está vendo, dessa mesma forma, é a realidade que nós não podemos sair. Você é incrédulo, você não pode sair dessa realidade, né? Ele, como eu falei, nós não temos aqui uma legislação detalhada sobre o que é o casamento, divórcio, adultério e novo casamento. Isso é um dos erros que as pessoas cometem. Eles querem, às vezes, entender qual é o ensino bíblico sobre casamento, divórcio e novo casamento. Aí eles vão pegar esse texto. Esse texto apresenta conceitos, mas o foco do texto é falar sobre santificação, e ele usa uma ilustração sobre adultério. O foco dele não é falar, porque o texto de Mateus 5 e os outros textos que falam sobre adultério, divórcio, novo casamento, eles vão falar os pormenores, as exceções, todos os detalhes, todas as implicações, porque o foco do texto é falar sobre a legislação de casamento. Quando eu pego um texto que o foco dele não é esse, ele é apenas um elemento secundário dentro do propósito do texto, eu geralmente vou pegar e vou ter em mente algumas conclusões equivocadas, porque eu não estou entendendo que o foco do texto não é esse. O foco do texto, esse texto pode contribuir, certamente vai contribuir para o entendimento do que é a legislação do novo casamento, mas não é o foco. Não é o foco. Por exemplo, se você pegar Deuteronômio 24, ele vai começar a ensinar o seguinte, que quando uma mulher, porque existem muitos pormenores, quando vai se pensar sobre casamento, divórcio, e a mulher que é agredida, e a mulher que sofre perante o marido, será que existem exceções em que a mulher pode ter o divórcio? Aí o texto do Deuteronômio vai dizer que sim. Mas aqui ele não está preocupado com as exceções, ele está preocupado com o caso comum, né? Então, o divórcio ele foi estabelecido pelo próprio Deus em Deuteronômio 24, para lidar com as mulheres que estavam sendo oprimidas. Então, ele não deveria ser usado de modo comum, ele deveria ser usado exatamente para proteger uma vida que estava sofrendo. O que fazer com uma mulher que está sendo agredida, que está sofrendo? Será que ela tem que continuar naquele casamento? Então, no Deuteronômio 24, o Senhor diz, ela tem
um respaldo da própria sociedade. Nesse caso, sim, o Senhor autoriza esse divórcio. Agora, não autoriza ela a se casar novamente. Não autoriza ela a se casar novamente. A autorização para o novo casamento é apenas com o adultério. E diz lá o texto que ela, ao se divorciar, se ela se casar novamente, porque a legislação civil ela lida com a realidade, ainda que diz não pode, mas o fato é que as pessoas às vezes fazem isso. Ao se casar novamente, aí a legislação diz que ela não pode, em motivo algum, em hipótese alguma, ela voltar para o primeiro marido. Se no segundo casamento ela se tornar viúva, ela pode se casar novamente. Mas ela não pode, mesmo viúva, voltar para o primeiro marido. Isso seria abominação. É interessante. Então, eu só estou falando isso para ilustrar o seguinte, que Deuteronômio 24, como é um capítulo que vai tratar sobre a legislação do casamento, ele vai começar a tratar sobre as exceções, sobre os casos particulares, sobre os detalhes. Então, é um capítulo que trata sobre o assunto, então eu vou encontrar a informação mais ampla. Não é o caso de Romanos 7. Romanos 7, ele está tratando sobre santificação e ele pega um ponto da legislação para ilustrar. Vocês sabem muito bem, na nossa cultura, que uma mulher casada, em hipótese alguma, ela imagina que ela pode, se unir a outro homem enquanto o marido estiver vivo. Isso para ilustrar. Você sabe que uma pessoa incrédula, em hipótese alguma, ele pode mudar o marido. A gente vai caminhando na ilustração, mas vamos começar a entender que o seguinte, o apóstolo Paulo ele está dizendo que a nossa vida antes da conversão é como se nós fôssemos a esposa e o nosso marido é a lei. E sabe aquele casamento quando o marido ele é opressor e ele tem muitas regras, muitas exigências e a mulher nunca consegue agradar ele, satisfazer ele, ele é um marido exigente. Assim é a lei para com o indivíduo quando ele é incrédulo. É como se ela tivesse casada com um marido extremamente exigente. Ele nunca fica feliz, ele nunca é satisfeito. E Cristo é um novo marido, o marido gracioso, o marido que supre, que traz paz, que traz tranquilidade. Essa é a transição da antiga vida para a nova vida. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês querem voltar para o antigo marido? Quando você quer dizer que você é incapaz, quando você não consegue obedecer, você quer voltar para a antiga vida, aquela vida opressiva, aquela vida sofrida? Ou você quer viver para agradar esse marido? A confissão de fé, só para tratar, ainda não de modo exaustivo, mas tratar esse tema do matrimônio e divórcio, o capítulo 24, verso 5 diz: o adultério ou fornicação cometida depois de um contrato sendo descoberto antes do casamento dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. No caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio e depois de obter o divórcio casar com outrem como se a parte infiel fosse morta. Então, a confissão de fé está pegando as palavras de Cristo em Mateus, que ele disse, não se pode, quem se divorciar e casar novamente comete adultério, exceto em relações sexuais ilícitas, que é a realidade que ele está explicando a lei do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, quando uma pessoa cometia adultério, ele era apedrejado, então a pessoa já era viúva. Como nos dias de Cristo não aplicava-se mais o apedrejamento, ele diz, olha, é como se ela fosse apedrejada, então você está agora viúvo. Então a confissão de fé, ela entende que esse conceito se aplica aos dias de hoje. Nós temos uma realidade de um casamento e uma adultéria, a outra pessoa ela é livre para se divorciar e casar novamente como se fosse um viúvo. É a legislação do Antigo Testamento sendo aplicada à realidade do Novo Testamento. Mas ainda a confissão de fé diz no capítulo 24, verso 6, posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério, ou deserção obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio, é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discreção das partes o decidirem seu próprio caso. Então,
confissão de fé estabelece esse ponto para dizer, olha, as pessoas podem, na nossa sociedade, já estamos aqui em século XVII, muitos anos posterior, quando o divórcio não era uma coisa tão incomum assim, a confissão de fé já fala assim, olha, como as pessoas são inclinadas a arrumar motivos para isso, eles não podem chegar a essa conclusão sozinhos, eles têm que buscar o auxílio, né, da liderança da igreja para entender se o caso é específico para, de fato, o divórcio. Mas o ponto que eu quero destacar é que Paulo ele está usando essa ilustração do casamento e divórcio numa sociedade que eles não viam isso. Então essa é a força do seu argumento. Não existe divórcio, praticamente nós não vemos divórcio naquela sociedade, então essa é a realidade de um homem não convertido. Ele está preso àquela realidade, àquele casamento com esse marido opressor, com esse marido que oprime, com esse marido que exige. Aí agora, ele, depois da ilustração, ele vai fazer o significado da ilustração no versículo 4, quando diz, assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei. Aí os comentaristas, eles dizem assim, nossa, agora Paulo complicou mesmo, porque nós éramos como uma viúva, a mulher casada com o marido, mas na ilustração de Paulo, quem morre é a mulher, não é o homem. Então ele inverte, ele faz isso, às vezes ele inverte, ele não segue o fluxo, porque o ponto dele, a ilustração ela não vai reger o seu argumento. A ilustração é para nós entendermos essa realidade do casamento e que a morte quebra o contrato. Então o ponto dele é esse. O verso 4, ele agora diz assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Então se houve uma morte, o contrato que nós tínhamos, que nós estávamos ligados a esse marido opressor, ele foi quebrado. Houve a morte de Cristo, unida a nós. Vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Então, ele, ainda que não está exatamente o paralelo da ilustração, mas o ponto é, houve a morte, eu saí desse marido e agora eu tenho um outro marido, eu pertenço a outro. O marido agora é Cristo, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de frutifiquemos para Deus. Alguém poderia dizer, mas Paulo, não era melhor dizer, a gente pode frutificar para Deus? Ele faz toda essa explicação complexa para estabelecer um argumento que era muito forte para o primeiro século, dizendo, vocês sabem muito bem a incapacidade, o jugo de uma mulher debaixo de um casamento opressor, mas agora nós temos um novo marido. Nós saímos desse antigo casamento, agora nós estamos em um novo casamento, para frutificar para esse novo marido, para esse que nos recebeu graciosamente. O que é você viver depois da conversão? Você entregar a sua vida para viver uma vida pecaminosa. É você voltar para o marido opressor, para aquele que exigia, aquele que nunca estava satisfeito. Você virar as costas para aquele gracioso, aquele que traz paz, aquele que traz tranquilidade. Nós agora pertencemos a outro, aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que quebrou a lei. Qual o propósito disso? O propósito dessa nova aliança de casamento. O foco do bloco é santificação. Então, ele casou conosco para nós frutificarmos para Deus. A Bíblia diz que o Senhor está purificando a sua noiva. Veja, a linguagem matrimonial é uma linguagem muito forte para falar da nossa relação com Deus. Né? Diz que a vinda de Cristo vai ocorrer às bodas do Cordeiro, quando o Senhor, né, ele vai ter a união com a noiva de Cristo. A ilustração do casamento é falada na Bíblia, falar do Senhor purificando a noiva, tratando a noiva para se encontrar com o noivo. Em Tiago, capítulo 4, verso 4, verso 5, diz que nós não devemos amar o mundo. Não sejamos infiéis. Não ameis o mundo. Aí diz porque o Espírito, ele tem ciúmes de nós. É uma linguagem de adultério. O que Tiago está usando é a mesma coisa que percorre a Bíblia, essa linguagem matrimonial, diz que quando nós abraçamos um conceito mundano, é como se nós estivéssemos adulterando. E o Senhor é como se fosse o marido ciumento. Porque nós estamos ligados a Ele em um contrato matrimonial.
uma aliança de casamento. E quando nós não ameis o mundo, nós somos infiéis, nós somos adúlteros. O Senhor tem um livro, o livro do profeta Oséias, que ilustra isso, quando diz que o profeta deveria se casar com uma mulher que era prostituta. E para ilustrar, o propósito de tudo isso é ilustrar o povo dizendo, olha, isso é como vocês são. Vocês são a prostituta. Aí ele se tira a mulher da prostituição, casa com ela, dá comida, dá alimento. A prostituta naquela cultura era uma mulher rejeitada, a família não iria receber ela. Dá alimento, dá guarida. Depois essa mulher saiu e voltou para a prostituição. Aí o Senhor diz ao profeta, vai lá, pega ela de volta, perdoa ela e traz, porque é assim que eu estou fazendo com vocês. Vocês são... eu tirei vocês da escravidão, dos vícios, da dependência, de uma vida que não tinha saída, trouxe para vocês aqui, dei tudo para vocês e vocês voltaram. É assim que eu estou fazendo continuamente com vocês. Né? Vocês são uma prostituta. Toda vez que nós cometemos pecado, é como se nós estivéssemos traindo o nosso marido. Essa é a força da argumentação de Paulo. Nós agora temos um novo marido. A transição, eu falei que o verso 1 ao 6 é o argumento da transição, ele vai agora, para a aplicação, a figura vai sumindo, e agora ele vai usando termos agora próprios da aplicação, do ponto que ele quer, verso 5 e verso 6. O antigo estado é o verso 5 e o novo estado é o verso 6. Ele quer destacar a transição, quem nós éramos e quem nós somos. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, não tem mais nada sobre casamento, nada, porque isso era figura. O que ele quer falar dessa mulher presa a esse jugo, desse marido opressor, é para falar da nossa realidade de incrédulo. Nós estávamos em um estado que esse estado, antes da conversão, é descrito como pessoas que vivem segundo a carne. Pessoas que têm paixões despertadas pela lei. A lei diz, não pode fazer isso, e a pessoa tem desejo de fazer exatamente contra aquilo ali. Ela tem anseio, ela tem vontade de transgredir a lei. Esse é o coração de uma pessoa incrédula. Ela não consegue viver fora dessas paixões. Ela está, assim como a mulher não pode se livrar da lei do casamento, essa pessoa incrédula não pode se livrar dessas paixões, dessa prisão que opera nos membros e que faz ela só frutificar para a morte. Ela está como aquilo que Cristo diz em João capítulo 8, escrava do pecado, e somente se conhecer a verdade vos libertará. Ela está aprisionada, até que ocorra a morte, ela está aprisionada a paixões pecaminosas, a vícios, a fazer aquilo, desejar aquilo que é contra a lei, contra aquilo que é estabelecido pelo Senhor. Essa é a vida aprisionada de uma pessoa não convertida. Ela tem paixões contra a lei de Deus. Ela não consegue. A lei de Deus diz, olha, tem esses termos todos para você cumprir, para você me agradar. E ela não consegue. Ela sempre, no final do dia, a lei está insatisfeita com ela, como um marido que está insatisfeito com uma pessoa. Isso é a vida de um incrédulo. Ela jamais vai... o coração dela deseja exatamente fazer tudo contra o que o marido quer. Ela quer fazer o oposto. A paixão de uma pessoa não convertida, o coração dela é fazer contra a lei. Será que nós vamos voltar a desobedecer o Senhor? Ter essa vida de prisão, essa paixão que leva para a morte, a fim de frutificar para a morte? Esse é o caminho, é o resultado de uma pessoa não convertida. Mas perceba que isso é o passado. Porque o versículo 6 diz, agora porém. E por isso que o capítulo 8, versículo 1, ele faz esse mesmo movimento, o movimento da transição. Ele refletiu sobre o passado e aí depois ele diz, agora porém. O capítulo 8, verso 1 diz, agora pois. Então ele caminha nessa transição. Eu falei do passado, agora eu estou dizendo a nossa realidade. Agora porém estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos. Estávamos aprisionados como uma mulher que estava presa a aquele marido. Nós não estamos agora presos a essas paixões, essa realidade de ser preso a vícios, paixões, de ter que sempre desobedecer. Isso não é a nossa realidade mais. Éramos assim antes da conversão.
Agora, porém, estamos diferentes da realidade do versículo 5. Morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para servirmos de maneira nova. Nós agora, com outro marido, nós vamos servir de maneira nova. E aí ele usa uma frase aqui, que é para expressar essa transição segundo o Espírito e não na maneira antiga, segundo a letra, ou segundo a caducidade da letra. As pessoas usam erroneamente esse versículo para dizer que agora nós não temos que olhar para a lei. Eu não sirvo segundo a caducidade da letra, porque eu não sirvo segundo o Antigo Testamento. O ponto de Paulo não é esse. Porque, perceba, se você observar o versículo 7, ele vai dizer que a lei é que diz o que é pecado e o que não é pecado. Se você observar o versículo 12, ele vai dizer que a lei é santa. E se você observar o versículo 14, ele vai dizer que a lei é espiritual. Então, o problema não é propriamente a lei. No final das contas, ele vai dizer assim, o problema na realidade é a mulher, que era, de fato, o problema não estava no marido. O problema é a mulher, que ela era carnal, ela não cumpria. Cristo agora nos transformou para sermos uma nova pessoa. Agora nós servimos de uma nova maneira, movidos pelo Espírito, com a força do Espírito. Essa expressão aqui, segundo o Espírito, ele do verso 1 ao verso 6, ele fez o contraste. Éramos carnais e agora estamos movidos pelo Espírito. Aí ele para de falar do Espírito, versículo 7 até o versículo 25. Porque ele vai falar sobre o passado, a carne. E aí o que é o tema do capítulo 8? O que é a vida no Espírito? Então ele disse, nós estávamos na carne e não servimos mais na caducidade da letra, não pelas nossas próprias forças, olhando para a lei de modo... na nossa incapacidade, olhando para a letra da lei como incapazes, mas nós, no capítulo 8, ele vai explicar o que é a vida no Espírito. O que é a vida no Espírito? É olhar para a lei com a capacidade do Senhor, para viver essa lei que é santa, que é espiritual, que é pura. É a vida no Espírito, a vida dos filhos de Deus. Nós não somos condenados, é o capítulo que vai falar que estamos livres da condenação, mas nós vamos viver como filhos. Aí Paulo já transita, né? Porque ele está fazendo a ilustração do casamento. Nós somos a esposa. No capítulo 8 nós já somos os filhos, né? Ele vai transitando, dependendo da aplicação que ele quer fazer no seu ensino, ele sai de uma ilustração para outra. Mas o ponto é que agora nós estamos em uma realidade. O objetivo de nós caminharmos no capítulo 7, verso 1 ao 6, é falar sobre a força dessa transição. Você não pode dizer que a conversão foi algo simples. Por que nós devemos obedecer o Senhor? É porque a conversão, ela nos tirou de uma realidade de incapacidade para uma nova realidade. Nós agora temos um marido que gracioso, um marido que nos capacita, um marido que nos ajuda. A mulher, debaixo de um marido opressor, com muitas regras, ela não conseguia atender. Na realidade, esse marido é a própria lei, a lei de Deus. O problema está na mulher, que a mulher que éramos nós, éramos cheios de paixões pecaminosas. Nós não tínhamos o desejo de obedecer. O novo marido, Cristo, é o marido que não somente ele pagou a nossa dívida, ele nos ajuda, ele nos dá o Espírito para a gente diariamente obedecer a sua santa lei. São 5 serviços a fazer. Ele não somente... o padrão da lei não mudou. Os 5 serviços que eram para ser feitos antes da conversão, eles continuam tendo que ser feitos após a conversão, só que agora ele nos ajuda. O marido que ele olha para a rotina, tem que limpar a casa, lavar a louça, arrumar a cama, aí o padrão continua, mas aí o marido ele vai lá e ele ajuda a completar aquilo. É exatamente o que Cristo faz conosco, nos dando o seu Espírito. Ele nos ajuda, ele nos capacita a cumprir a sua própria lei. Esse é o conceito da transição que é apresentado no versículo 1 ao versículo 6. O que nós podemos tirar de aplicações desse texto é, ainda que não é o foco do texto, deve ficar muito claro para nós que a lei do casamento, né, ela
Isso é o ponto da argumentação de Paulo. O casamento é algo estabelecido por Deus, não é algo cultural, é algo estabelecido por Deus, estabelecido na criação do homem e mulher, estabelecido para se terminar apenas com a morte. O casamento só deve terminar com a morte. Esse é o ponto do casamento e é o ponto da argumentação de Paulo. O Senhor, ele estabeleceu ao longo da comunidade de Israel por causa dos desvios, o que Cristo vai dizer quando os fariseus perguntam, veja a pergunta dos fariseus, mas Moisés não mandou a gente se separar da mulher? Aí Cristo responde, Moisés permitiu por causa da dureza do coração. Então, o divórcio não é uma ordem de Deus. O divórcio, ele é um instrumento de Deus, de permissão, para uma realidade extremamente atípica, que deve ser julgada pela liderança da igreja, para ser aplicada em casos específicos. Não é como as pessoas fazem hoje. Temos incompatibilidade e as pessoas estão se divorciando, né? As pessoas não gostam de uma situação, não sabem resolver conflitos, elas se divorciam por qualquer motivo. O casamento, ele é algo estabelecido por Deus para se terminar apenas com a morte. E por que Deus permite o divórcio e o novo casamento com a traição? Perceba, o casamento é algo tão sagrado que só deve se terminar com a morte. E tão abominável é a traição que ela dá a permissão para um novo casamento. Tão abominável é aquilo que é trair uma aliança matrimonial, que isso dá a liberdade para um novo casamento. Tão odioso aos olhos de Deus é aquilo que vai quebrar a aliança matrimonial, é o que dá a permissão para um novo casamento, porque é a seriedade daquilo que é o pecado do adultério, né? É comum a gente ouvir que não existe pecadinho e pecadão, os pecados são iguais. De fato, os pecados não são iguais. Todo pecado ofende a Deus e a pessoa pecadora, ela está distante de Deus e ela precisa se arrepender e se converter para ser salva. Mas a própria legislação da Escritura destaca que os pecados, eles têm pesos distintos, eles têm os termos dados por Deus. Alguns pecados são ditos que aborrecem e alguns pecados são abomináveis. Tirar a vida de uma pessoa, o assassinato, não tem o mesmo peso de uma mentira, ainda que os dois sejam pecados. Porque você está tirando a vida daquele que é a imagem e semelhança do Senhor. E esse pecado do assassinato era punido com morte. O pecado do homossexualismo é punido com morte. O pecado do adultério é punido com morte. Toda essa lista de pecados que são tidos pelo Senhor como abomináveis, eles são alvos da pena de morte. E não são todos os pecados que são alvos da pena de morte. Então os pecados, eles têm peso distintos e consequências distintas, né? Esse texto deixa muito claro, meus irmãos, qual é o estado de uma pessoa não convertida. É alguém incapaz. Que ilustração tão forte para deixar claro isso, né? Uma mulher que não consegue satisfazer o seu marido, um marido exigente. É a vida de uma pessoa não convertida. Uma mulher que não pode simplesmente voltar para a casa do pai, não pode fazer o divórcio, ela não pode, ela está presa àquele casamento, ela vai ter que esperar o marido morrer. Essa é a realidade de uma pessoa não convertida que quer obedecer. Ela vai ter que se unir a Cristo, se unir à morte de Cristo, para que essa pessoa possa obedecer, porque o incrédulo, ele não consegue obedecer. Ele não consegue pelas suas obras agradar a Deus, assim como a mulher não consegue satisfazer o marido opressor. Ele está dominado pelo pecado. E o que é, meus irmãos, a nossa realidade em Cristo? Esse é o fechamento do versículo 6 e é aqui que nós precisamos concluir. Nós não podemos dizer que nós não podemos obedecer, porque nós não estamos casados com... nós não somos a mulher do antigo casamento, nós somos agora a mulher casada com um marido gracioso, que ainda nos ajuda a cumprir. Ele perdoou, ele nos tirou da prostituição, pagou as nossas dívidas, nos levou para um lar. Temos tarefas a cumprir, ele ainda nos ajuda. Seria muita ingratidão a gente se voltar para o antigo marido. Assim é a ingratidão quando nós não queremos obedecer o nosso Senhor. O nosso Senhor gracioso, o nosso marido que nos ama. Quando nós voltamos a
vida de pecado, nós estamos desprezando, nós estamos sendo ingratos para com o novo marido. A forma de argumentação do apóstolo Paulo não é pela ameaça. Ele disse, você já está casado, você já está perdoado, você já está livre do marido, você não tem o perigo desse marido mandar você embora, porque esse marido é um marido gracioso. Mas a força do argumento dele é dizendo assim, que ingratidão seria nós voltarmos para o antigo marido. Nós estamos livres para agora frutificarmos para ele. É assim que nós devemos pensar toda vez que nós temos que obedecer o Senhor. Nós temos que ser gratos a Ele, porque Ele nos tirou de um casamento opressivo e Ele nos ajuda. Ele diz, vocês têm que obedecer, mas Ele vai lá e Ele nos dá o Espírito. Ele vai lá e nos ajuda. Que o Senhor Deus nos abençoe.